Nós estamos conversando durante este mês sobre o tema Reformando a Vida. Porque nesse mês nós comemoramos a reforma protestante do século XVI. E a reforma protestante do século XVI foi um movimento de avivamento que aconteceu na igreja. E esse movimento buscava voltar às Escrituras, porque a igreja havia se desviado do ensino das Escrituras. A igreja estava adotando práticas pagãs, misturando práticas pagãs com a fé cristã, e muitos homens de Deus, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, perceberam e entenderam que a igreja precisava voltar às Escrituras. Então surgiu o movimento da reforma no século XVI. Esse movimento visava reformar a igreja, modificar a igreja, para que a igreja pudesse andar segundo a palavra do Senhor. Mas nós temos concluído, durante este mês, nos nossos estudos, que de nada adianta reformar a igreja se as nossas vidas também não são reformadas à luz da Escritura. Por isso é que nós escolhemos esse tema, Reformando a Vida. E nós falamos primeiro sobre Natanael. E quando nós falamos sobre Natanael, nós percebemos a importância de reconhecermos nossas necessidades e buscarmos intimidade com o Senhor. Buscar intimidade com mais intensidade. Natanael foi alguém que provou da intimidade do Senhor. E quando ele pensou que ninguém estava vendo, o Senhor Jesus chegou a ele e disse: "Ah, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Eu sei que você é um homem íntegro e sincero no seu relacionamento com Deus." E então Natanael creu que Jesus é o Messias. Nós vimos também, nesse encontro de Natanael com Jesus, a importância de dizer aos nossos amigos, como Filipe fez. A importância de dizer aos nossos amigos que nós encontramos o Senhor Jesus. E com Jesus nós encontramos muitas coisas boas. A paz com Deus e a resposta às nossas perguntas. Depois nós falamos sobre Nicodemos. E quando falamos sobre Nicodemos, nós aprendemos que só Jesus pode nos dar forças e poder para vivermos uma vida que o agrada. Nós fomos também desafiados a confiar não no nosso desempenho, mas somente nos merecimentos de Jesus para a nossa salvação. Deus não nos aceita por causa das coisas que a gente faz. Ele já nos aceitou por causa daquilo que Jesus fez, entregando-se por nós na cruz do Calvário. E nós fomos então desafiados a pedir a Deus que faça de nós pessoas humildes, que ouvem, e pessoas de mente aberta, que não resistem a qualquer novidade, para nós sermos capazes de ouvir a voz dEle, quando Deus nos coloca num caminho novo, quando Deus nos dá uma direção nova, que nunca a gente havia pensado antes. Nós fomos desafiados ainda a não tentar apenas viver uma vida certinha, mas a crescer na comunhão com Deus. O mais importante é você viver em comunhão com o Senhor e crescer na comunhão com Ele. E hoje eu gostaria de olhar para uma outra personagem, a samaritana, que está lá em João, capítulo 4. E se você puder já ir abrindo a sua Bíblia, vai ser bom. O contexto desse encontro de Jesus com a samaritana está nos versículos de 1 a 6. O texto diz assim: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos.
Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Por que será? Você já parou para pensar? Por que Jesus tinha que passar pela região da Samaria? Aliás, passar por Samaria era um caminho mais difícil. Era um caminho de acidentes geográficos. Ele poderia muito bem ir até o Rio Jordão, caminhar pelo Rio Jordão e depois, então, voltar na direção leste. Mas não, ele atravessa a Samaria. E o texto diz que Jesus precisava passar por lá. Por que será? O texto continua. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Sicar ficava perto de Siquém. E Siquém é aquela cidade que ficava entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E você se lembra que Josué construiu um altar lá no Monte Ebal. E Sicar era bem pertinho de Siquém. E nós estudamos isso no livro de Josué, na quarta-feira passada. E você viu a foto lá, daquele lugar muito interessante, onde o povo de Israel se reuniu para adorar a Deus e para ler a lei do Senhor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que essa mulher vai ao poço meio-dia. Ninguém ia ao poço meio-dia. As mulheres iam ao poço cedinho, quando o sol estava fraco. De manhã era mais favorável para ir ao poço, mas ela vai meio-dia, no pior calor, no sol mais quente. Essa mulher aparece lá. Por que será que essa mulher vai ao poço justamente nesse horário? Olhando para essa passagem, Jesus nos revela 3 características do seu ministério. E eu quero convidar você a me acompanhar. A primeira característica do ministério de Jesus que ele revela aqui é que Jesus, no seu ministério, quebra as barreiras. O ministério de Jesus é um ministério que quebra barreiras. Acompanhe comigo o verso 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco dessa água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que lhe dará vida eterna. A primeira informação contextual que nos apresenta aqui João é que os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo de raças misturadas e um povo que tinha inventado uma religião sincrética, uma religião que misturava elementos do judaísmo com elementos das religiões de Canaã. Então essa mulher chega ali e ela fica admirada quando Jesus pede água para ela.
ela chega ao poço, ela vê Jesus sentado ali no canto, ela não fala nada, ela começa ali a se preparar para tirar a água e Jesus pede água. E ela, muito admirada, ela vira para Jesus e diz: como que o Senhor me pede água? Uma samaritana, os samaritanos eram desprezados, os samaritanos eram rejeitados, ela era uma mulher machucada pelo preconceito. Além de tudo, nós vamos ver aqui no texto que ela tinha um estilo de vida que tornava com que ela fosse mais rejeitada ainda pela sociedade. Ela tinha uma vida amorosa bastante irregular, e ela provavelmente era uma mulher machucada pelo preconceito. E quem foi machucado desconfia das demonstrações de amor e da gentileza dos outros. Você chega para uma pessoa que foi ferida de verdade, você diz assim: eu amo você. Ela responde: é da boca para fora. Ela não consegue acreditar, ela não consegue confiar, porque foi machucada. E Jesus gentilmente lhe pede água. E ela então responde: como que o Senhor me pede água? Talvez desconfiada até das intenções de Jesus. E é como se ela dissesse assim: escuta aqui, eu não sou impura para vocês judeus? Por que você está me pedindo água? Um judeu jamais admitiria se sentar à mesma mesa que um samaritano. Os samaritanos eram proibidos de entrar no templo, porque era considerado um povo impuro. E ela pergunta: como que o Senhor me pede água, sendo judeu e eu samaritana? Eu não sou impura para você? Só que olha que interessante, é Jesus quem inicia o diálogo. É Jesus que faz contato com ela. É Jesus que vai na direção dessa mulher desprezada, com uma vida cheia de problemas. E ele, então, supera o preconceito. Jesus supera as normas sociais, porque era completamente inadequado um homem conversando com uma mulher num lugar público. Jesus atravessa as convenções sociais, supera o preconceito e inicia uma conversa com aquela mulher ferida. Jesus tem sensibilidade para conversar com ela. Jesus gasta tempo com ela. Veja que Jesus não chega dizendo: mulher, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, você precisa entender isso, então me dá um pouco de água aí. Ele não faz isso. Jesus sabe o caminho para o coração de uma pessoa, e não é assim. Então ele quebra as barreiras, ele tenta fazer conexão com ela, ele dá corda no assunto. E em seguida Jesus desperta a curiosidade dessa mulher. Ele diz: se você soubesse quem eu sou, você que pediria água, mas não essa água aí que você está tirando, uma água melhor, uma água que dá vida eterna. E é como se ele dissesse assim: olha, eu tenho para você algo tão básico e tão necessário para a alma, como essa água é para o corpo. A água é essencial para a vida do corpo, mas eu tenho para você uma água que é essencial para a vida da alma. É uma água que dá vida eterna. Jesus percebe como está a alma dessa mulher. Jesus percebe que essa mulher não vai até o poço porque ela tem sede de beber água, mas ela tem uma sede maior, um anseio na sua alma, algo no seu coração. Ela é uma alma sedenta, e Jesus sabe como está a alma daquela mulher. E Jesus sabe como está a sua alma, de você que está me ouvindo nessa noite. Jesus conhece a sua caminhada, a sua história, os seus sofrimentos, as coisas que não deram certo na sua vida, as suas frustrações, a tristeza da tua alma. Jesus conhece, Ele sabe, Ele já viu você sofrendo, Ele já ouviu aquela oração quando você disse: Deus, o que eu faço agora? Ou quando você disse: Deus, vai ter uma solução para a minha vida. Ele ouviu e Ele contou
cada uma das suas lágrimas, as lágrimas que você já derramou e aquelas lágrimas que você continua derramando. Ele conhece a sede da tua alma. Jesus sabe qual é o maior e o principal problema daquela mulher. E Ele sabe qual é o principal problema seu. Qual a sua maior necessidade. O que você precisa de verdade, Ele sabe. A maior necessidade daquela mulher era espiritual. Assim como a nossa maior necessidade é sempre espiritual. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Tem muita gente com a vida desordenada, mas que está tentando arrumar. Mas às vezes está tentando arrumar do jeito errado. Mas eu quero dizer que se sua vida está desordenada e você não está conseguindo consertar, há esperança no Senhor Jesus. Ninguém consegue encontrar paz na vida sem arrumar primeiro a relação com Deus. Você não consegue encontrar saciedade para a sua alma, sem que primeiro você encontre paz com Deus. Sem primeiro arrumar a sua vida com Deus. Tem gente correndo atrás de tanta coisa. Correndo atrás de resolver os problemas e deixando Deus esperando. Mas eu quero dizer para você, enquanto você não arruma o seu relacionamento com Deus, todas as outras coisas da sua vida não vão para o lugar certo. Ela pergunta, o Senhor é maior do que Jacó? Porque pensa, eles estão do lado do poço, o poço que Jacó cavou. E Jesus fala, olha, eu tenho uma água melhor que essa. E ela então pergunta, mas o Senhor é maior do que Jacó? Em outras palavras, sua água é melhor que essa água de Jacó? E Jesus responde, lendo assim nas entrelinhas, o que Jesus quer dizer é o seguinte, eu conheço Jacó e digo que quem beber da água desse poço vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É interessante como Jesus não fala as coisas muito claramente. Ele é enigmático, ele chama atenção, ele desafia a gente a pensar, ele fala as coisas de um jeito que a gente precisa pensar para entender. O entendimento não é automático. Jesus não está falando de H2O. Ele não está falando da água do poço, ele não está falando da água da torneira, ele está falando de uma profunda satisfação interior que não depende das circunstâncias. Porque o nosso coração tem uma sede, o coração humano tem uma falta de algo, o coração humano está sempre em busca de preencher a sua vida, através de muitas coisas. Jesus está oferecendo algo que vai se tornar uma fonte no coração da pessoa. É interessante que poço é uma palavra que tem ideia de água parada, mas fonte tem a ideia de água corrente. E Jesus diz, a água desse poço não mata a sede de verdade. Ela mata a sede por um tempo, você tem que voltar aqui. Mas eu tenho uma água que vai saciar o seu coração. Sabe por que Jesus fala isso? Porque não tem nada fora de você que pode te trazer felicidade verdadeira. Tem muita gente correndo atrás da felicidade todo dia, e a felicidade está sempre no horizonte, nunca chega. Sabe por quê? Porque sonhos não matam a sede do coração. Carreira não mata a sede do coração. Amor não mata a sede do coração. Relacionamentos não matam a sede do coração. Alcançar uma posição não mata a sede do coração. Amigos não matam a sede do coração. Bens e dinheiro não matam a sede do coração. Isso apenas mata uma sede ali rapidinho. Quando você tem um sonho realizado, quando você tem uma conquista, você se alegra por um tempo, mas passa rápido.
tem que beber água de novo, precisa encontrar outra coisa para preencher o vazio do coração. Isso a gente entende porque mesmo quem consegue tudo, não está feliz. Você vê pessoas que têm tudo, e pessoas que conseguem alcançar tudo que desejaram, elas descobrem isso, que tudo não é suficiente. Porque não tem nada fora de você para preencher o vazio do seu coração. É por isso que a gente encontra pessoas que conquistaram tudo na vida, e de repente se matam, porque descobriram que há um vazio, que todas as conquistas não são suficientes para preencher. As conquistas não preenchem o coração. O nosso coração tem um imenso vazio, que você corre, tudo que você consegue nunca é suficiente. Você sempre precisa de mais alguma coisa. E Jesus sabe disso. Por isso Jesus quebra as barreiras e fala com aquela mulher, e Ele quer falar com você também. Somente o Senhor Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, Ele mata a sede do coração. Então nós vemos uma segunda característica do ministério de Jesus. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece as nossas dores. Versículo 15. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar água. Parece a mesma história de Nicodemos, né? Ela não entendeu ainda. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Veja, Jesus, conversando com ela, chama a atenção dessa mulher, desperta a curiosidade dela, e ela ficou mesmo curiosa. Ela diz: prova isso, prova que essa água que você tem é melhor mesmo. Aliás, me dá essa água, porque eu já nem gosto muito de vir aqui todo dia e tenho que vir nesse horário. Então me dá logo essa água para eu não precisar mais vir aqui buscar água. Essa mulher tem muitas dores, muitos problemas. Ela tem uma vida amorosa frustrada, ela é rejeitada pelas outras mulheres, e ela pensa: não precisar vir aqui nesse poço ao meio-dia, sozinha, para fugir do olhar das pessoas, ia ser uma boa coisa. Então, Senhor, se é verdade que o Senhor tem essa água aí, me dá, que isso vai ser uma boa para mim. Mas Jesus quer ajudar essa mulher a perceber que ela tem um vazio no coração. É o vazio de estar longe de Deus. É o vazio que nos leva a pecar. O que leva uma pessoa a viver uma vida de pecado? É o vazio do coração. Ela está em busca de alguma satisfação, ela está em busca de alguma coisa. E às vezes ela transgride para sentir algo no seu coração. Mas o pecado sempre engana. O pecado sempre faz promessas falsas de satisfação, que ele não cumpre. Ele apenas traz um vazio maior. É o vazio de estar longe de Deus. É o vazio que faz a gente correr o tempo todo atrás das coisas que a gente acha que vão fazer a nossa vida ter sentido. É o vazio que faz a gente correr loucamente atrás de uma felicidade que nunca chega. E que quando chega,
não é bem aquilo. A gente precisa de outra coisa. Então ela diz: me dá dessa água. E Jesus responde: ok, mas primeiro vai chamar seu marido. E ela então responde: mas eu não tenho marido. E Jesus então diz: você tem razão. Você já teve 5 maridos, e o 6º homem com quem você vive hoje não é seu marido. Morar junto não é estar casado. Jesus está confrontando essa mulher com o pecado para que ela entenda que ela precisa de arrependimento. Mas Jesus, ao mesmo tempo, está pondo o dedo na ferida, colocando o dedo na dor que essa mulher tem, de uma vida sentimental extremamente frustrada. Jesus despertou no coração dela a percepção do pecado para poder conduzi-la ao arrependimento. Aliás, Jesus sabe dos nossos pecados. Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas frustrações. Mas Jesus sabe também da dor que essa mulher carrega no coração por conta disso. Jesus sabe que ela chegou a uma vida de pecado justamente por causa dessa dor, que ela busca alívio para essa dor. Possivelmente a dor dos relacionamentos desfeitos, a dor de não se sentir amada, a dor da rejeição. Porque desses 5 maridos, quantos será que a maltrataram? Quantos será que a abandonaram? Quantos será que a rejeitaram? A dor da rejeição, a dor de não ser aceita pela sociedade, a dor de não ser amada. Está vivendo com um homem, mas a gente não sabe se o relacionamento está bom. A gente não sabe se ela está correndo o risco de separar de novo. A dor de perceber que ela fez um monte de besteiras na vida. Rejeição dói. Desprezo dói. Sabe quando você vai falar com uma pessoa e ela te despreza? Aliás, você já fez assim? Uma pessoa veio gentilmente te cumprimentar e você não deu confiança? Você precisa saber que a dor da rejeição dói. E tem muita gente que se torna amarga e rude, porque quer que mais alguém sinta essa dor também. E eu quero dizer para você, não faça isso. Quando você maltrata pessoas para se vingar da sua dor, não faça isso. Tem um caminho melhor. Em Jesus a cura para todas as dores. E quando Jesus expõe uma coisa que Jesus não poderia saber, Jesus não era daquela cidade, Jesus nunca tinha visto aquela mulher, e Jesus diz: olha, é verdade, você já teve 5 maridos, e esse com quem você vive não é o seu marido. Ela olha e diz: agora eu sei que o Senhor é profeta. O Senhor é profeta. Mas parece que essa expressão traz um pensamento. O Senhor veio aqui pregar para mim, não é? O Senhor veio aqui mostrar para mim que eu estou errada. O Senhor veio aqui me criticar e me condenar para me mostrar que eu fiz coisa errada, que eu estraguei com a minha vida. Não é isso? Que eu estou desagradando a Deus. Só que isso eu já sei. O que acontece é que eu não consigo consertar as bobagens que eu fiz na minha vida. Então você está perdendo seu tempo. E talvez ela pensasse: a minha vida não tem mais jeito. Mas já que o Senhor é profeta, me tira uma dúvida. Os nossos antepassados adoravam neste monte. Ela está possivelmente se referindo ali ao Monte Gerizim, ou ao Monte Ebal, que ficava bem perto dali. É possível que naquele lugar do poço fosse possível ver os montes. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém, onde tem o templo, é o lugar onde nós devemos adorar. E ela nem podia ir em Jerusalém no templo, porque não era permitido a entrada de samaritanos no templo. A dúvida dela é: para onde eu devo ir se eu precisar de Deus? Para onde eu vou?
se eu precisar de Deus? E a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus diz: qualquer lugar. Porque a questão não é onde, a questão é como. Deus é espírito, Ele não está preso a um lugar, por isso que Deus proibiu de se construir imagens. Porque a imagem, ela não só ofende a santidade de Deus, porque nenhuma imagem consegue chegar perto do que é a glória de Deus, mas a imagem também fixa a adoração num lugar. E Deus é espírito livre, onipresente, onipotente e onisciente. Deus está em toda parte, então não importa onde você adora a Deus, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. E aliás, Deus procura adoradores. Sabe por que Deus procura adoradores? Não é porque Ele é alguém vaidoso que gosta de ser bajulado. Ele procura adoradores porque a maior bênção que uma criatura pode ter é a bênção de adorar o Criador. É para o nosso benefício, é para o nosso bem. Adorar a Deus nos restaura. Adorar a Deus significa que a vida da gente vai ser transformada, porque você se torna semelhante a quem você adora. Deus está procurando adoradores, e aliás, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quer dizer, de todo o coração, com toda a alma, com sinceridade, com verdade, adoração verdadeira, não é aquela adoração de quem busca a Deus para obter um benefício, mas aquela adoração de quem busca a Deus porque Ele é Deus, e Ele merece, Ele é o Criador, Ele nos fez, nós devemos a Ele a nossa vida, e Deus procura adoradores assim, que querem adorá-lo de corpo e alma, sem nenhuma segunda intenção, sem adorar só porque pode ser beneficiado, mas adorando a Deus porque Ele é Deus, e Ele merece ser amado. Por isso não importa quem você é, ou o que você tenha feito, venha para Jesus, porque Ele está procurando adoradores, que queiram conhecê-lo de verdade, que queiram desfrutar da presença dEle, da intimidade dEle, de verdade, com um coração sincero. E então nós chegamos à terceira característica do ministério de Jesus. Jesus veio consertar a bagunça que nós fizemos com as nossas vidas. Incrível isso, não é? Que coisa maravilhosa. Versículo 22 diz assim: vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando Ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Jesus está dizendo para ela, as Escrituras dizem que virá o tempo, aliás, esse tempo já chegou, o tempo em que não precisa mais de lugar específico para adorar a Deus. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar e você pode adorá-lo em qualquer lugar. E ela então diz: olha, eu sei que quando o Messias vier, Ele vai explicar tudo e vai resolver essa bagunça. Ele vai resolver essa bagunça entre judeus e samaritanos. Ele vai resolver a bagunça que se tornou a minha vida. Mas quando o Messias chegar, é que Ele vai fazer isso. E eu preciso de uma resposta agora. E Jesus então olha para ela e Ele diz: esse Messias, de quem você está falando, sou eu. Eu estou aqui. É por isso que Jesus precisava passar por Samaria, para encontrar essa mulher desconhecida. Porque no plano de Deus, no coração de Deus, essa mulher estava perdida, ela precisava ser encontrada. Você pode ser desconhecido pelos homens. Você pode ser uma pessoa que pouca gente conhece. Você pode ser alguém que
não tem assim relevância no contexto da cidade ou do país. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus conhece você. Ele conhece a sua história. Ele conhece as bagunças que você fez com a sua vida. Ele sabe das decisões erradas que você tomou e quanta dor isso te trouxe. Você pode ser rejeitado pelas pessoas por causa das coisas que você fez, mas Jesus não vai rejeitar você. A bagunça na nossa vida começa a ser arrumada quando a gente começa a entender quem é Jesus. Ele é o Messias prometido, aquele que veio para desfazer as obras do diabo, aquele que veio arrumar a bagunça que a gente conseguiu fazer com a nossa própria vida. As palavras de Jesus trazem cura e esperança para essa mulher, de uma maneira tão forte. Aquela palavra vai tão fundo no coração dessa mulher, que ela sai correndo e volta para a cidade, para contar para todo mundo que ela encontrou Jesus. Olha o versículo 28. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Perceba que ela larga o pote. Uma pessoa que vai ao poço, a coisa mais importante que ela tem ali é o pote. Era algo importante na vida dela, mas aquele pote iria atrapalhar a corrida dela. E ela tinha pressa em contar para todo mundo o que ela encontrou. Versículo 39, os moradores daquela cidade vão dizer assim: agora nós cremos. Não é porque a mulher falou. Agora nós cremos porque nós mesmos ouvimos Jesus falar. Você já ouviu Jesus falar com você? Jesus já falou com você alguma vez? E que você ouviu uma palavra, ou você leu nas Escrituras uma palavra e você falou: Deus falou comigo. Quando Jesus fala com a gente, é diferente. Quando Jesus fala com a gente, Ele nos resgata. Quando Jesus fala com a gente, Ele cura as nossas dores. Só quem ouve Jesus é que vai correndo para contar para todo mundo. Então vai correndo. Vai contar o que você achou. Vai contar que você encontrou. Vai contar que há esperança nele, que há cura nele para todas as dores e que ele pode consertar as bagunças que nós fizemos e que as bagunças que qualquer pessoa fez. Só quem ouve Jesus é que vai correndo contar para todo mundo. Tem alguém que você gostaria de ver aqui? Existe alguém que você gostaria de ver curado, salvo, abençoado? Vá até essa pessoa. Não vá como uma pessoa orgulhosa, de peito inchado, dizendo: você é um pecador. Não. Vá como Jesus, humilde. Vá ao coração dessa pessoa, como Jesus fez. E diga para ela só isso: olha, eu achei uma coisa que não tem preço. Eu achei uma coisa que mata a sede do coração da gente. E a gente não precisa mais ficar correndo desenfreadamente em busca de uma felicidade inalcançável. A felicidade verdadeira, que mata a sede do coração, está no Senhor Jesus. Feche os teus olhos. E se você ouviu a voz do Senhor hoje, decida entregar-se a Ele. Fale com Ele: Senhor, eu ouvi hoje a Tua palavra. O Senhor falou comigo, como o Senhor falou com aquela samaritana. Senhor, por favor, mata a sede do meu coração. O Senhor conhece
as minhas dores e a bagunça que eu fiz com a minha vida. E quando eu olho para a minha vida, parece que não tem mais conserto, mas tem. Jesus, por favor, entra na minha vida. Jesus, por favor, me transforma numa pessoa melhor. Jesus, eu te louvo porque o Senhor não veio me criticar, mas o Senhor veio me atrair. É por isso que eu precisava estar aqui ouvindo essa mensagem. É por isso que o Senhor precisava vir até este lugar para tocar o meu coração e me dar essa água que mata a sede de uma vez. Senhor, por favor, entra na minha vida. Senhor, por favor, segura na minha mão. Jesus, por favor, traz cura para as minhas dores. Jesus, por favor, desata esse nó, esse emaranhado que se tornou minha vida. Me ajuda, Senhor. Restaura a minha vida. Conserta as bagunças que eu aprontei. E cura a dor do meu coração. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor não me rejeita, mas o Senhor já me aceitou. Quando o Senhor foi lá naquela cruz, sofreu daquele jeito, e morreu aquela morte terrível, em meu lugar, pelos meus pecados, para que eu pudesse ter a vida eterna. Senhor, por favor, mata essa sede do meu coração, na Tua presença, para que eu não viva mais insatisfeito e correndo atrás do vento, porque eu achei aquele que tem todas as respostas e as soluções para todas as minhas bagunças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me capacita a sair correndo para contar. Me capacita a abandonar aquelas coisas que estão me impedindo de ir ao encontro das pessoas, para que elas te conheçam e elas possam dizer por elas mesmas: agora nós cremos porque a gente ouviu Ele falar. Não é porque você falou, agora é porque nós mesmos ouvimos o Senhor falar. Por favor, Senhor, faz de nós pessoas assim, tocadas pela Tua graça e que tocam outros com a Tua graça. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.